Você abriu o segundo livro de Reis, capítulo 2, a gente vai ler só aquela parte que fala sobre a elevação de Elias ao céu, do versículo 9 até o versículo 14 somente. Nós vamos falar sobre multiplicação, amém? Você achou? Dá glória a Deus aí. A palavra do Senhor diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém? Deus, continue falando conosco, Senhor Deus, nessa noite. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma unção dobrada para a nossa vida. Não importa, Deus, o nível que nós estamos vivendo, sabemos que o Senhor pode multiplicar a tua unção sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Esse, meu irmão, é um texto bem conhecido, é um texto que, se você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você já conheceu, você já leu, e ele fala sobre o momento onde Eliseu recebe porção dobrada da vida de Elias. E eu quero, meu irmão, começar essa palavra fazendo duas perguntas para mim e para você. Você está me ouvindo, amém? Primeira pergunta é: o que você é capaz de fazer para receber a unção de Deus? E a segunda coisa é: o que Deus é capaz de fazer para que você tenha a unção do seu propósito para a sua vida? Recapitulando aqui, o que você é capaz de fazer pela unção de Deus e o que Deus é capaz de fazer para que você cumpra o seu propósito. Se você, meu irmão, conhece o capítulo 2, você sabe que Eliseu não abriu mão de Elias. Diga assim para o seu irmão assim, ó: Elias provavelmente não era um cara muito fácil de se lidar. Diga para ele. Se você, meu irmão, perceber, né, todo o histórico de Elias, Elias é um homem cheio de Deus, um homem cheio do poder de Deus, mas com certeza ele não deveria ser um líder muito fácil de se seguir. Primeiro que em alguns momentos, não somente no capítulo 2, ele chega para Eliseu e diz: Eliseu, fique aqui, porque eu terei que ir para determinados lugares. A impressão que me dá, e a gente pode interpretar dessas duas formas, é: ou Elias queria guardar a vida de Eliseu, ou Elias já estava meio cansado de Eliseu, irmão. A verdade é, você está me ouvindo? Não é muito fácil ter alguém muito colado no nosso pé, irmão. Não é fácil, meu irmão, para onde você vai, ter alguém grudado com você.
A verdade é que você só suporta alguém muito próximo de você, assim de dia, de tarde, de noite, quando você ama muito essa pessoa. E a gente percebe que entre Eliseu e Elias havia uma aliança diferenciada dos demais filhos de Elias. Então, diga assim comigo, para andar colado comigo, diga bem forte, para andar colado comigo, eu tenho que amar muito. Mas mesmo às vezes amando, a gente perde a paciência, vamos ser sinceros. Mesmo amando, irmãos, há momentos que a gente se irrita. Então eu fico imaginando tudo o que Eliseu precisou passar para experimentar esse momento na sua vida. Eu creio que não é uma simples caminhada, não são simples quilômetros andados, mas a própria convivência com um profeta não é fácil. Quantas vezes, meu irmão, preste atenção, é mais fácil andar com quem não é profeta. É mais fácil andar com quem não denuncia teu pecado. Como é mais fácil andar, irmãos, às vezes, com pessoas que têm até menos do que você. Mas quando você decide andar com o profeta, muitas vezes você vai ter que abaixar a tua orelha. Muitas vezes você vai ter que reconhecer que estava errado. Porque se você quer andar com o profeta, mas não quer ouvir o profeta, na verdade, meu irmão, o máximo que você vai conseguir ser um chiclete na vida do profeta, e não um filho dele. Então, andar com um profeta não é fácil. Andar, meu irmão, com alguém que ouve a Deus, com alguém que obedece e tem autoridade, não é fácil. Mesmo que seja maravilhoso, amém? Mas não é fácil. Então eu fico imaginando nessa caminhada de Eliseu com Elias, quantas vezes Eliseu teve que voltar e dizer assim, eu estava errado. Você está disposto a reconhecer teus erros? Eu te pergunto, para você ter essa multiplicação da unção sobre a sua vida, você está disposto a reconhecer os teus defeitos e os teus erros? E isso, meu irmão, faz parte da primeira pergunta que eu fiz, o que você é capaz de fazer? Se você, meu irmão, quer mais de Deus, se você quer mais a unção de Deus, se você quer mais frutos em Deus, mais vidas em Deus, você tem que aprender a reconhecer os seus erros e os seus defeitos. Quando, meu irmão, você segue alguém, na maioria das vezes você tem que comer a comida que ele vai comer. Eu não imagino, meu irmão, Eliseu andando com Elias, e Elias tinha lá, sei lá, um pão, uma carne, Eliseu chegando dizendo assim, hoje eu não quero pão e carne não, só vou comer contigo, Elias, se tiver peixinho frito. Andar com alguém, andar com um profeta, é ser capaz de comer a comida dele. É ser capaz, meu irmão, de se assentar na mesa que ele se assenta. É ser capaz de viver a prioridade do profeta. E quando você vive a prioridade do profeta, isso significa que as suas prioridades, elas se tornam secundárias. Então eu posso te dizer que para você ter mais a unção de Deus, você tem que aprender a colocar os seus desejos de maneira secundária. Se você não sabe submeter-se, se submeter, você não chegará até o momento onde Elias é levado aos céus. A gente olha assim, irmãos, e pensa que foi uma caminhada somente de ver milagres. Pergunte assim para o seu irmão, você gostaria de andar com Elias? Pergunta aí. É claro, amém, irmão? Eu quero ver se você estaria disposto a viver o que Eliseu viveu com Elias.
Primeiro que Eliseu só recebeu unção, sabe por quê? Porque ele abriu mão de papai e mamãe. Ele abriu mão da sua própria terra, ele abriu mão da sua própria casa. Você quer, meu irmão, a multiplicação de Deus sobre a sua vida? Você quer a unção de Deus sobre a sua vida? Você é capaz de abrir mão do que você tem hoje? Ou você acha, meu irmão, que para você viver num nível de unção sobrenatural, como esses homens viveram e como homens vivem hoje em dia, você vai viver isso vivendo no seu comodismo? Se acha que você vai chegar a essa estatura, vivendo na mesma casa, do mesmo jeito, só recebe, meu irmão, esse nível de unção sobrenatural, aquele que é capaz de abrir mão do seu conforto por amor do seu Deus. Aí você diz assim: pastor, eu ouvi tal testemunho que aconteceu lá na África com um missionário fulano. Eu ouvi um testemunho na vida do pastor lá no Nordeste, que o pastor voou, a pastora nadou 50 metros para baixo d'água e não morreu. O chinês foi para o meio de uma floresta e em 5 minutos estava num lugar a mais de 2.000 quilômetros de distância. Como diz aquele, como conta aquele livro, qual que é o livro mesmo? Do chinês lá? O Homem do Céu. É tão bonito, meu irmão, ouvir essas histórias e dizer: meu Deus, esses homens têm uma unção sobrenatural. Aí eu te pergunto, de novo, o que você é capaz de fazer para ter essa unção? Primeiro, esses homens abriram mão de sua casinha. Abriram mão, meu irmão, da sua cidade. Muitas vezes dos seus parentes. E você, meu irmão, quando Deus às vezes requer um tempinho mais seu, você já faz biquinho. Quando, meu irmão, você recebe uma palavra dizendo que você tem que dedicar-se mais às coisas de Deus, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia. E você às vezes acha que já faz muito, meu irmão, bota a mão na consciência, você faz ainda muito pouco. Então, meu irmão, é bonito dizer: eu quero ter a unção de Eliseu, eu quero ter a unção de Elias, eu quero ter a unção desse servo de Deus chinês que viveu isso. Aí eu te pergunto, o que você é capaz de fazer para ter esse nível de multiplicação, de unção sobre a sua vida? Você, meu irmão, é capaz de subjugar os seus próprios desejos em obediência a Deus para receber essa unção? Ou será, meu irmão, que quando você fala que quer a unção, é simplesmente um mero ímpeto da sua alma, e você às vezes no cântico, você num culto, você diz: eu quero Deus, eu quero a unção de Deus, mas não faz nada por essa unção? Se eu te perguntasse, meu irmão, o que você fez para que a unção de Deus aumentasse sobre a sua vida essa semana, talvez o máximo que você poderia me dizer era: vim na escola dominical no culto à noite, pastor. E às vezes eu converso com um, eu converso com outro, porque a gente percebe que há pessoas que resumem a sua espiritualidade simplesmente nos cultos, mas na hora do milagre querem milagres sobrenaturais. Na hora do milagre, irmão, quer acordar cedo e ver lá na conta bancária transferência de R$1 milhão. Aí pede até para o pastor para contar o testemunho. Querem um milagre da cura, querem ser curadores, querem expulsar demônio, expulsar capeta, quer que o demônio olhe para ele e o demônio trema de alto a baixo. Quer ser um conquistador de alma, quer mudar o mundo. Mas esse desejo
não é forte o bastante para o fazer alguma coisa. O que você é capaz de fazer para receber uma unção sobrenatural de Deus? Primeiro, meu irmão, só é capaz de fazer algo por essa unção quem verdadeiramente tem sede pelo sobrenatural de Deus. Eu não sei se a sua alma, o seu espírito anela, mas, meu irmão, como às vezes eu fico olhando para nós mesmos, irmãos, e a sensação que eu tenho é que Deus poderia fazer muito mais. Deus poderia, e o melhor, Ele pode fazer muito mais. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus aí. E por que Ele não faz, irmão? É porque Ele não quer? Não, é porque na verdade nós até dizemos que queremos, mas não buscamos. Porque quem verdadeiramente tem sede, bebe água. E talvez, meu irmão, o que a gente fala que quer de Deus, nem sede não é. Nem fome não é, porque quem tem sede bebe, quem tem fome come. Às vezes, meu irmão, o que tem dentro de nós é um mero ímpeto da nossa alma que diz que quer, mas quando chega segunda-feira não quer coisa nenhuma. Quando chega, meu irmão, quarta-feira, eu estou falando só o dia que não tem culto. Na quarta-feira, meu irmão, você vive no mundo da lua. E parece que Deus é um Deus de final de semana. No nosso caso, que vem nas terças, no final de semana e terça-feira. Agora, meu irmão, quando a gente começa a ter sede da presença de Deus, quando a gente começa a ter fome, preste atenção, não é o trabalho, não é a dificuldade, não é a luta, nada tira o nosso desejo pela presença de Deus. Por exemplo, quando você está com fome e alguém vem te perturbar, passou 2 dias sem comer, aí alguém vem e fala mal de você, você é um bobão, você é um chato. A fome passa por isso? A fome continua. Então, como a gente pode dizer que se às vezes o nosso desejo por Deus é interrompido por uma ofensa? Quantas vezes, meu irmão, a nossa sede por Deus é interrompida por um problema? Eu nunca vi alguém aí 1 semana sem beber água, se isso é possível. Aí aí essa pessoa chega lá no extrato bancário e vê lá, negativo, 40 mil reais, dívida de 300 mil. Você viu a sede? A sede dele vai parar? Não. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão, é o seguinte: se você tem sede de Deus, nenhuma dificuldade vai deter e vai parar a tua sede, a não ser a própria água que é Deus. Então, meu irmão, vamos ser sinceros, vamos tentar identificar dentro da gente o que a gente sente. Será que verdadeiramente eu tenho sentido fome e sede da presença do Senhor? Ou será que eu tenho fome e sede do que Ele pode fazer? Não é errado, meu irmão, você desejar o que Deus faz. O problema é quando a tua fome só está naquilo que Ele pode te dar. E a velha premissa do qual eu falo aqui nesse 1 ano e meio, né? Sempre falo. Deus não pode ser o Deus do SOS. Deus tem que ser o Deus relacional. O Deus que se relaciona com você. Quantos aqui já tiveram um amigo que só ligava quando precisava de alguma coisa? 1, 2, 3. Quando precisa de alguma coisa, o camarada, Você gosta desse tipo de gente? Não é gente chata, vamos ser sinceros.
Agora, meu irmão, tem um monte de gente aqui que faz a mesma coisa com Deus. Só convida Deus para o banquete quando tem alguma coisa para pedir para Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda vai. Mas Ele vai na esperança de você se arrepender. Dele perceber que Deus não é um Deus que te livra dos apuros somente. Deus não é um Deus que te livra somente das enrascadas da sua vida. Mas Deus é um Deus que se relaciona no seu dia a dia. É um Deus que fala, é um Deus que sente. O que você é capaz de fazer para ter mais unção? Você seria capaz de andar mais próximo de Deus? Algo, meu irmão, que quando a gente anda com o profeta e é gerado na nossa vida, é que quando a gente anda com alguém santo, os nossos pecados ganham outra conotação. Talvez, meu irmão, seu problema é que você só quer andar com os atribulados do teu trabalho, da tua escola, talvez porque eles não te confrontam. Mas Eliseu, enquanto andava com Elias, ele via na vida de Elias o que ele não tinha. E andar com o profeta, e eu digo andar com Deus, é você dia a dia entender de que você ainda está longe, que você precisa mudar. Será, meu irmão, que para ter essa unção sobre a sua vida, você é capaz de andar mais próximo de Deus, a ponto das tuas mazelas, teus orgulhos, tuas vaidades ocultas, a ponto de tudo isso borbulhar na sua vida? Ou será que é melhor você andar oculto, você andar com atribulado, você andar com o próprio Satanás? Porque ele não vai te confrontar. A santidade, pelo contrário dele, não vai trazer a você nenhum tipo de confronto. Mas andar, meu irmão, com Elias, andar com Deus, andar com o profeta, a cada momento, cada circunstância, vai sendo revelado a você as tuas mazelas, aquilo que você não é. Diga assim comigo, o que eu faço quando eu descubro que eu não sou o que pensava que era? O que você faz? Quando, meu irmão, talvez você tinha uma ideia de si mesmo, talvez você se achava o alto arauto de Deus, um homem correto, uma mulher corretíssima, mas de repente você começa a se enxergar. O que Deus é capaz de fazer para você ter essa unção? Aí eu começo a te dizer, o Senhor vai colocar alguém do teu lado. Você está me ouvindo? Alguém do teu lado para expor as tuas mazelas. E eu profetizo isso sobre a nossa vida em nome de Jesus. Deus vai colocar alguém do seu lado que vai expor as tuas podridões, vai expor os teus orgulhos, tuas vaidades, tuas presunções. Vai colocar alguém do teu lado que vai mostrar e vai revelar os pecados ocultos da sua vida e da sua mente. E através, meu irmão, desse confronto, o Senhor vai te capacitar a receber a sua porção dobrada. Aleluia! Meu irmão, na Bíblia, eu vejo Deus fazendo umas coisas muito duras para que os seus propósitos aconteçam. Há momentos, meu irmão, que Deus libera a mão dele e ele faz umas coisas duras, irmão. Vou pensar em algumas aqui. Eu separei duas. Vai lá no capítulo 1 de 2 Reis.
quero te assustar com esses versículos, não. Amém, irmão? Vamos ler aí do 1 ao 4, para você entender. Capítulo, 2 Reis, capítulo 1, de 1 ao 4. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Aí talvez você diz assim: pastor, mas é só no Antigo Testamento. Agora vamos pensar numa do Novo. Quem pensa aí no momento onde a mão pesou forte aí? Vamos ver se... isso aí, Atos capítulo 5. Abre lá, Atos capítulo 5. Vamos ler do 9 ao 11 só. Atos capítulo 5, do 9 ao 11. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Por que eu estou lendo esse texto? Não estou profetizando morte não, amém, irmão? Amém, irmão? Eu li esses dois textos para te dizer algo muito simples. Seja no antigo ou no novo, o nosso Deus é capaz de fazer coisas drásticas para que propósitos sejam realizados. Eu jamais, irmão, quero profetizar morte, pelo contrário, eu profetizo vida sobre nós, amém? Mas eu quero que você saia daqui com a sensação, com o princípio de que Deus é capaz de mover até vidas para que propósitos sejam realizados. Se Deus é capaz de dar ordem de vida ou morte, o que é o teu trabalho diante de uma vida? O que é um relacionamento? O que é uma posição? O que é uma casa? Será, meu irmão, que você é capaz de entender que Deus pode movimentar qualquer coisa para que seus propósitos sejam realizados? Ou será que você está tão apegado a alguma coisa que você diz assim: Senhor, para ter a unção dobrada, mexe em tudo, menos nisso. Pai, pode fazer o que for, mas não tira meu namorado, não tira minha namorada. Pode fazer o que for, mas não tira minha casa, não tira meus bens, não tira isso, não tira aquilo. Meu irmão, só recebe esse tipo de unção, esse nível de unção, quem já discerniu que Deus é sua prioridade. Quando a gente, meu irmão, não entende que Deus é nossa prioridade, a gente não consegue viver esse nível de unção. Você está entendendo por que nós poderíamos viver tanto mais e a gente não vive? E às vezes, meu irmão, dizemos assim: não vivo isso porque não há profeta que impõe a mão sobre mim. Hoje te dou uma novidade aqui. Hoje você não depende de profetas imporem a mão sobre você. Hoje o próprio Espírito Santo ministra essa unção sobre sua vida. Você só não recebe,
se você não tem tido fome e sede. Você só não recebe quando você não entende o que Deus é capaz de fazer, quando você não entende que Ele é prioridade. Ora, meu irmão, se você entender, se prepara, porque o Senhor vai derramar uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Vem aqui, Vantos, por favor. Feche seus olhos. Enquanto você está em oração, quero chamar rapidamente ministério de oração aqui no altar, rapidinho. Nós vamos ungir sua vida. E talvez você pense, pastor, hoje o senhor vai me ungir com unção dobrada. Não. Essa unção vai simbolizar uma unção de sede e de fome. Sede e fome da presença de Deus, amém? Porque, meu irmão, você só vai ter esse nível de unção quando você começar a ter fome e sede da palavra do Senhor. Fome e sede de Deus. A ponto de mudar a tua vida, mudar as tuas perspectivas. Talvez você seja capaz de abrir mão de algumas coisas. Quando você ser capaz de ser confrontado em humildade, aí você vai ver que as coisas vão acontecer. Vem já. Estenda sua mão aqui. Levante assim, gente, por favor. Pai, cremos, ó Deus, que o Senhor move diante dos nossos atos de fé. E eu te peço, Deus, que esse óleo nessa noite simbolize uma sede maior, uma fome maior. Fome, Deus, e sede que não podem ser detidas por problemas, não podem ser sanadas por perseguições, pelo contrário. É fome e sede que só podem se findar com pão e água. Só podem se findar com o próprio Deus. Deus, nós consagramos esse óleo a Ti. E que ao tocar, ó Deus, nas nossas vidas, seja um símbolo dessa renovação, dessa fome e dessa sede. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, em nome de Jesus, como a gente tem feito toda terça-feira. Você vai receber esse óleo, essa unção, e você vai vir para o altar, amém? E menos de mim, e menos de mim. Diga mais. De ti, de ti, e menos de mim,
Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Espírito Santo, adore o Senhor, irmão. Abra sua boca, glorifique. Deixa sair de você uma adoração pura a Ele. Se você puder, meu irmão, começa a dar glória, começa a dar aleluia, exalte o nome do Senhor. Se você tem sede, meu irmão, o teu coração é um coração adorador. Se você o ama, você sabe que a tua adoração chama, a tua adoração te aproxima. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. De Ti temos fome, de Ti temos sede. Era laianturiremi alaiantorebacas. Ricori alama sorianduri alamiantori ama. Cheira em nós, Senhor. Cheira em nós. A começar em mim, Senhor. Cheira em nós fome e sede, fome e sede, fome e sede. Quero ser capaz, quero ser capaz de andar, Senhor, na Tua presença e ser confrontado, e ser confrontado. Tua santidade mostra meu caráter, minhas vaidades. Tua presença me confronta e me faz ver quem eu sou. Mas eu sei que o Senhor me levará a mudar. Eu creio que o meu caráter será transformado pela Tua presença e eu receberei a Tua unção.
Remalaya Shobia la Kalaya Ramasobia. Rikalabia Shobia Anduri Kalabia Ramasobia. Iralamanturi Kalaya Ramasobia. O que eu sou capaz, o que eu sou capaz de fazer, o que tu és capaz de fazer por mim, Senhor. Pode mover, segundo o teu querer. Pode mover todas as coisas, mover pessoas. Pode mover. Mas derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Levante a sua mão assim, meu irmão, para receber. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama, Deus, derrama, Deus, derrama, Deus, derrama, Deus. Pela fé recebe agora, meu irmão. Pela fé receba. A tua sede por Deus está sendo aumentada, a tua fome está sendo aumentada. E assim, meu irmão, a tua intimidade vai ser aumentada. Profetizo que amanhã você vai acordar com a sede sobrenatural de Deus. Uma sede pelas coisas de Deus. Não para de adorar não, meu irmão. Levanta teus adoradores aqui, Senhor, teus profetas. Traz as tuas línguas como que de fogo. Reaviva, Pai. Reaviva, Senhor. Jesus. Entenda, meu irmão, que quando o manto cair, o manto é de Deus. O manto é de Deus. Era um manto de Elias. Quando o manto cair, entenda que o manto vem de Deus. A unção vem de Deus. Eu profetizo, meu irmão, sobre a nossa vida. Nós vamos viver um tempo no sobrenatural do Senhor. Não como resposta às nossas vaidades, mas como resposta pela nossa sede, pela presença de Deus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Bate bem forte. Glória a Deus.